abençoado dessa igreja, esse povo bonito, esse povo elegante. Amém? Quem é bonito e elegante, diga glória a Deus. Isso aí, alto comigo. Falou comigo. Então, você falou comigo, até o final. Falou comigo. A entender que tem que começar por você. Abre a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Capítulo 1 do livro de Josué. Esta noite, meus irmãos, eu estava com duas palavras para ministrar aos nossos corações. Mas depois que os jovens cantaram esse louvor abençoado, a palavra ficou igual que eles cantaram. Amém? Eu quero falar esta noite sobre perseverança. Você deve perseverar por aquilo que você quer, por aquilo que você sonha, por aquilo que você almeja, por aquilo que você deseja, por aquilo que toda noite você busca em oração. Vamos falar sobre isso esta noite. Capítulo 1 do livro de Josué. Eu fico feliz esta noite de ver aqui os irmãos, os cristãos, tem 10 lá atrás. Eu falei para eles, que bom que você está aqui, rapaz. Eu falei para eles, então não tirou um abraço, porque um abraço do homem. Mas eu falei brincando, eu estava foi brincando. Eu estava pedindo um carinho por ele. E eu falei para ele, fica firme, rapaz, Deus te ama. Amém? Todos vocês que estão aqui, fiquem firmes com Deus. Não deixe Jesus por nada neste mundo. Por luta, por perseguição em casa, na família, no emprego, por pedra. Nada faça para você perder a sua fé. Amém. Capítulo 1. Versículo 5 em diante diz assim: nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem-te bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem-te muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde queres andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, diga amém, na tua vida em nome de Jesus. Então prudentemente te conduzirás, não te mandei eu, esforça-te. Vamos repetir esse versículo? Eu lembro que irmãos repetem. Não te mandei eu? Esforça-te. Deixe um bom ânimo. Não passe, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Antes de você sentar aqui assim, Deus é comigo, por onde eu for, em nome de Jesus. Se aceite no seu lugar e aplauda a palavra do Senhor esta noite com alegria. Meu Deus, coração, na tua glorificação, adoração, alguém ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados do Senhor, esta noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Porque a nossa vida, ela deve ser uma busca diária. Se não deu certo hoje, tente amanhã. Se não deu certo amanhã, tente depois de amanhã. Eu posso abranger dentro dessa palavra tudo aquilo que vai na sua vida, seja financeiro, seja familiar, seja sentimental, seja na saúde, seja em um bem que você quer, seja o que for. É assim pela perseverança. Para chegar, irmãos, na perseverança, existe algo chamado esforço. Eu quero começar por aqui, meus irmãos. Eu quero começar por aqui. Em primeiro lugar, sem perseverança, nem no céu a gente vai chegar. Sem perseverança, nem no arrebatamento nós subiremos. Sem perseverança, nem em Jesus nós vamos ver um dia. Abra a palavra do Senhor comigo, no livro de Números, capítulo de número 32. É só você voltar 2 livros da Bíblia Sagrada, no capítulo 32 do livro de Números, e nós vamos ler o versículo de número 11. Números, capítulo 32, e o versículo de número 11 da palavra do Senhor Jesus Cristo. Números, capítulo 32,
assim a palavra do Senhor. De certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos e para cima, não verão a terra que jurei a Abraão. Eu vou ler mais uma vez, porque eu vi que irmãos encontraram agora. De certo que os varões que subiram na terra do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Irmãos, o povo ficou 40 anos atrás dessa terra, e o texto está dizendo que os de 20 anos não iam chegar lá. Por quê? Repita comigo. Não tinham tempo de experiência. Todo mundo entende isso quando se fala de trabalho. Quando você vai trabalhar numa empresa, você tem que ter o tempo de experiência. Se você passar da experiência, aí sim, você vai ser considerado um funcionário. Enquanto você está no tempo de experiência dentro de uma empresa, se você der uma mancada, cometer um erro, pode ser fatal. Geralmente as empresas colocam 3 meses de experiência. Se dentro de 3 meses você não for um bom funcionário, você vai ser mandado embora. Mesmo que você tenha sido amigo de todo mundo, mas se você não desempenhou bem o seu papel como um bom funcionário, não adianta, você não vai chegar lá. Assim, meus irmãos, é o reino de Deus. Assim é a nossa vida. Nós temos que passar pela experiência que Deus nos dá. Qual é a experiência? Em primeiro lugar, Deus nos chamou. Deus chamou todos da questão. Deus chamou todos. Segundo lugar, já que Deus me chamou, eu devo honrá-lo. Honrá-lo como Deus. A honra tem que entregar a Deus. Em terceiro lugar, além de entender que eu tenho chamado, além de entender que eu tenho a honra que eu devo dar a Deus, porque a Deus é a glória e não ao homem, eu tenho que perseverar nisso todos os dias. A salvação é uma perseverança. Ainda para o céu é uma perseverança. Quando Jesus voltar um dia, ele vai buscar crentes, pessoas perseverantes. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Está escrito mais em Mateus, no capítulo de número 10 também, quando nós temos lá no versículo de número 22, a seguinte palavra. Mateus, capítulo de número 10, e o versículo de número 22, a palavra do Senhor, que diz assim, é o texto que eu acabei de citar. Mateus, capítulo 10, versículo 22. E odiados sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a Bíblia diz que nós, os servimos a Deus, a gente pode ser até odiado pelas pessoas, sim. Eu agradeço e louvo a Deus quando vejo uma família toda na igreja. Quando eu vejo o pai evangélico, a mãe evangélica, o filho evangélico, todos na presença do Senhor. Eu fico triste quando vejo às vezes uma pessoa só da igreja e toda a sua família não é. E a sua família que não é, persegue a pessoa que é. Também essa palavra engloba a sua vida, para que você continue a perseverar e não pode parar, não pode parar. Você é uma coluna que sustenta a sua casa. A sua casa depende da sua oração, depende da sua busca. Se as pessoas estão presas na religião, é você que vai tirar essa religião através da sua oração, através do seu testemunho de vida. Se as pessoas estão longe, não se conhecem, rejeitam, falam mal de igreja, é a sua vida com Deus que vai fazer as pessoas sem Deus enxergar Deus em sua vida para chegar até Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, até a nossa ida ao céu, a chegada ao céu, os nossos parentes ao céu, vem pela nossa perseverança. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que nós devemos perseverar na palavra de Deus, naquilo que nós aprendemos na igreja. Livro de Atos, capítulo de número 2, eu quero ler com você o versículo de número 42. Se você não conseguir ser rápido para achar o versículo, apenas ouça. Se quiser, depois eu faço todos os versículos que eu leio aqui no culto. É que eu leio rápido. Eu gosto que os irmãos procurem
nós possamos ler juntos, mas como nós temos aqui 2 relógios na igreja, um é ficar na parede, outro na frente, então eu tenho que correr com o dedo aqui. Falei brincando. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Atos capítulo 2, versículo de número 42. A palavra de Deus diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmão, se você observar a partir do versículo 37, é o começo da igreja evangélica, no versículo 37. Igreja fundada, fundamentada, ensinada, discipulada pelos apóstolos de Jesus Cristo. Se você ver, você vai começar a ver que já houve grandes conversões de vidas. E eles batizaram, o versículo 41 diz, e todos que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. Ou seja, no começo da igreja, isso tinha missão, pastor, isso é o missionário. No começo, então, da obra missionária, da obra evangelística, da pregação do evangelho, 3.000 pessoas se convertem pela pregação da palavra. A pregação da palavra, meus irmãos, o que é a pregação da palavra? É que nós temos um altar sendo ministrado, seja por um pastor, por uma pastora, por um bispo, por uma bispo, por um apóstolo, até por um apóstolo, embora nunca chegue na Bíblia, mas também falo hoje. Enfim, por aquele que prega a palavra do Senhor no altar, por essas pessoas que ministram a palavra de Deus, nós temos que estar atentos. Por isso que eu tenho ensinado aqui, tenho falado sempre, quando você vier para a igreja, faça como eu tirei agora da minha Bíblia, que está na minha bolsa ali, na minha bolsa de MacGyver, uma caneta, eu sempre deixo uma caneta pendurada na Bíblia, porque se quando eu venho para a igreja, seja quem estiver pregando, eu estou ouvindo a palavra e eu estou escrevendo o versículo, eu estou anotando, para depois em casa estudar. Eu escuto aqui, eu continuo estudando na minha casa e eu continuo a praticar no meu dia a dia. E tem que fazer essa palavra? Você ouve aqui, estuda, a sua mente está estudando o que eu estou pregando agora, você está me ouvindo, está entrando em sua mente, você está captando a mensagem, e no dia a dia você vai colocar em prática o que é ensinado. Era o que os apóstolos faziam. Eles pregavam, e a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. E olha só o que diz mais no mesmo versículo 43. E em toda a alma havia temor. Em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja o efeito da palavra. A palavra tinha tanto efeito que milagres aconteciam pela palavra, o texto fala, havia um temor, ou seja, um respeito às coisas de Deus, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que os apóstolos faziam sinais? Porque eles obedeceram o que Jesus falou. Se nós, irmãos, eu vou te falar uma coisa, os apóstolos eram homens de Deus, tinham o Espírito Santo, mas o mesmo Espírito Santo que era sobre os apóstolos, também é sobre nós hoje à noite. É sobre a nossa vida. Então, se eles obedeciam a palavra, a Bíblia diz que houve milagres, sinais, manifestações de Deus, meu irmão, é decretado na palavra. Se você obedecer o que Deus te manda, se você obedecer o que você é ensinado na igreja, vai acontecer em nome de Jesus sinais. Você vai jogar os remédios fora, você vai receber cura, você vai receber o soberano, você vai ter tudo indo embora, você terá coisas, mudanças extraordinárias acontecendo, porque tudo começa pela perseverança que é atingido na palavra. Em terceiro lugar, a Bíblia fala que nós devemos perseverar também na nossa oração. Aí mesmo em Atos, no capítulo de número 1, no versículo de número 14 agora, Atos, capítulo de número 1, agora no versículo 14, palavras do Senhor. É só você botar uma página da sua Bíblia. Atos, capítulo de número 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, que era um grupo de oração que tinha naquela época.
feito pelos apóstolos, feito pela mãe de Jesus, feito por aqueles que viram o que Jesus fez antes da ressurreição e depois da ressurreição. Como é que você quer alcançar o milagre de Deus na sua vida se você parou de orar? Como é que você quer que Deus te liberte, que Deus mude a sua vida, que Deus restaure o seu casamento, se você não acredita nem mais na sua oração? Sabem que a Bíblia fala que aquilo que nós temos dúvida é pecado? Nós temos a dúvida é um grande pecado diante de Deus? Nós temos que perseverar em oração. Não vamos fugir do foco hoje. Eu vou te falar da perseverança, mas eu estou te mostrando dentro da Bíblia Sagrada que nós devemos orar mais. Orar mais. Orar mais. Todos eles perseveraram. Sabe o que é a palavra unanimemente? Quer dizer, todos unidos no mesmo propósito. Isso é uma coisa unânime. Todos unidos no mesmo propósito. Nós temos que estar unidos, meus irmãos. Para Deus fazer milagres, para Deus restaurar vidas, para Deus salvar vidas, para Deus mudar situações. Temos que ter perseverança todos juntos. Isso fala também de ajudar o irmão ao outro em oração. A Bíblia fala que é melhor ter dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Isso fala também da união. A união também fala da oração verdadeira com Deus. Se você souber de algum irmão que está passando por uma dificuldade, você vai orar por ele. Pode você nem para ajudá-lo, amém? Se você puder ajudá-lo financeiramente, ajude. Porque a Bíblia também fala que aquele que faz fazer o bem não faz, essa pessoa peca. Se você puder ajudá-lo com palavras, orientando com palavras, com uma ajuda psicológica na palavra, ajude. Mas se você não puder fazer nada, uma pessoa te comunicou, você recebeu uma ligação lá de um outro estado, lá de São Paulo, lá de outro país, você não pode acabar ajudar a pessoa, mas os seus joelhos podem ajudar. Se nós estamos em um culto missionário, eu poderia falar só sobre isso, sobre missões. Porque se você não pode ajudar com as suas mãos na oferta, se você não pode ir ao campo missionário, você pode orar. Pode orar por quem está sendo perseguido nos países. Você pode orar por aqueles que estão passando fome. Porque o missionário, muitas vezes, ele ama tantas pessoas que passam uma necessidade. Você pode orar para Deus livrá-los da morte, para Deus abençoar onde eles forem, para Deus salvar vidas através da pregação dos missionários. Você pode fazer tanta coisa com a sua oração. Você quer? Você pode dizer, mas eu não sei orar muito, eu não sei usar muitas palavras, eu não sei falar. Eu vou te ensinar algo esta noite. Quando você chegar na sua casa, eu vou te ensinar como você tem argumentos para orar. Então você pegar uma caneta e escreve, orar pela família, orar pelo casamento, orar pelos meus vizinhos, orar pelos meus inimigos, orar para Deus guardar a minha rua, orar para Deus transformar a política do Brasil, orar para Deus guardar as autoridades policiais, orar para Deus abençoar os bombeiros que fazem um máximo para salvar vidas, orar para Deus abençoar que as crianças que estão desaparecidas sejam encontradas, orar para Deus fazer que os traficantes parem de traficar. Olha quantas coisas que eu já falei para você orar. Pega uma casa e escreve coisas que você vê na sua rua, na sua propriedade, no seu bairro, no seu país, no seu estado. Aquilo que você quer que melhore. Escreva tudo isso e quando você for começar a orar, faça como se essa oração sua fosse um tipo de oração. Fala, Deus, eu quero começar a orar primeiro por essa causa que eu escrevi aqui. Segundo, por essa outra causa. Segundo, isso. E aí você vai desenvolver, irmão, quando você vai ver se já orou 30, 40, entendeu? Eu estou te dando uma regra, estou dizendo que a oração deve ser escrita. Eu estou te dando um exemplo, você tem que isso é um exemplo. Mas vamos continuar na palavra do Senhor. O livro de Colossenses, no capítulo de número 4, também nos ensina uma grande lição. Abra a sua Bíblia, Colossenses, capítulo de número 4, um pouco mais à frente. Capítulo de número 4 do livro de Colossenses, no versículo de número 2, a palavra do Senhor nos diz também sobre a oração. Só que agora também na intercessão. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Aleluia. Senhor é Deus, Senhor é Deus poderoso. Eu estou aproveitando e preparando um outro versículo que não faz parte da mensagem, mas se encaixa perfeitamente no que eu vou falar agora. Também da oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz assim. Repita comigo, perseverai em oração. Amém?
além da oração, lembra que eu falei agora? Se você pode ajudar quem precisa, ajude. E que não só pega, da atitude, a ação. A intercessão é a oração. Esse versículo está falando da intercessão também. Perseverar em oração. Você não precisa abrir não, mas eu só vou ler para você. Um texto que fala lá em Ezequiel, não fazia parte da palavra não, mas eu lembrei agora. Esse versículo é tremendo, tremendo. Mas eu vou pedir que você abra aqui para você limpar na sua Bíblia. Capítulo 22 do livro de Ezequiel. Você acha que Deus quer contar com você para ajudar o mundo em oração? Você acha que Deus não precisa da sua oração? Eu vou te provar na Bíblia que Deus precisa sim. Deus precisa que todos nós passamos a orar por este mundo. O mundo precisa da nossa oração. Eu fico tão feliz, irmãos, que quando irmãos estão achando Ezequiel capítulo 22. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma igreja evangélica se abre. Eu fico feliz, irmãos, quando eu vejo mais igrejas se abrir. Sabe por quê? Porque todo bairro que tem uma igreja é um bairro abençoado. Aí vão ter pessoas orando pelo bairro, orando pelas ruas, vão ter pessoas acreditando a Deus naquele lugar. Então, não, o lugar fica outro clima espiritual. Se nas trevas, quando se abre um bar, quando se abre um local, um lugar de prostituição, o lugar fica comovido por aquele mal. Quando se abre uma igreja, meus irmãos, quando se abre uma casa de oração, tudo muda. Quem já achou que Ezequiel fica meio? Irmãos, olha o que diz o versículo 30. Fica até com temor quando eu vejo esse versículo. Não passei a parte da palavra, mas eu lembrei dele agora. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim: e busquei entre eles um homem. Quando fala homem na Bíblia, quer dizer tanto homem como mulher. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o bom muro e que estivesse na brecha, quer dizer, preparado, perante mim, por esta terra, por esta terra, o mundo que nós vivemos, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Só nesse versículo aqui, pastor, eu poderia falar 3 horas sobre a obra missionária. Só nesse versículo aqui, eu poderia ficar 3 horas só falando de obras missionárias. Irmãos, Deus está dizendo que este mundo vai ser destruído. Por que Deus vai destruir o mundo? Porque Deus é mau? Não, o mal é a atitude do homem. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Os homens estão pecando, estão errando, estão cometendo coisas erradas, e aí a morte começa a chegar. A destruição começa a chegar. O mal se aproxima pelo pecado. E como é que nós podemos combater o pecado, meus irmãos? Orando para Deus libertar as vidas. Se você não consegue chegar naquela pessoa que você conhece para pregar, porque você sabe que se você não falar de Jesus naquela pessoa, talvez é capaz até de te agredir, ou fisicamente, ou verbalmente, comece a orar por essa pessoa. Se você não pode chegar nessa pessoa e falar de Jesus para ela, porque vai se tratar mal, coloque o joelho e fala: Senhor, eu não posso fazer para aquela pessoa, que ela não vai querer te ouvir e vai me tratar mal. Mas a partir de hoje, eu vou abrir uma campanha de oração por aquela vida. Eu vou colocar aquela vida em oração todos os dias. E isso não é a voz de Ezequiel, não. É a voz de Deus dizendo: eu busquei uma pessoa que pudesse tapar. Eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando um muro. Quer dizer, um buraco aberto, uma lacuna. Que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Temos que perseverar em oração, meu irmão. O mundo está cruel. As leis que são aprovadas, a criminalidade, o tráfico de drogas, as religiões, a maldade do ser humano, tanta coisa, meu irmão, que este mundo está ficando cada vez mais cruel. E se não for a igreja do Senhor orando, é lógico que eu poderia falar aqui da evangelização, a evangelização fundamental, claro que é, meus irmãos. Aqui começa por uma oração. Faz também essa igreja de escolher esse salão. É lógico que não é aqui quando abriu, é em outro local. Mas quando se escolheu o salão, também se colocou em oração. Se alguém quer a casa do vai ser aberta, filhos possam entrar lá, possam se converter. Tudo começa pela oração no reino de Deus. Na intercessão. Irmãos, em quarto lugar, nós, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, da palavra do Senhor, já estou terminando a palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Eu estou pregando essa noite sobre o tema a perseverança. 2 Timóteo
Timóteo, capítulo de número 4. Aí você vai dizer, tá, mas e a minha vida? E eu precisamos ficar envolvido. Nossa, eu estou falando tanta coisa desde quando comecei a pegar. Estou falando de oração, estou falando de assistência, estou falando de perseverança, estou falando que você tem que correr atrás. Tudo isso estou aprendendo a falar. Só você ficar ligado no que Deus está dizendo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 2, eu falei 4? Foi mal. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 12. Perseverança, perseverança. O negócio é perseverar. O negócio é correr atrás, irmão. Se você quer alguma coisa, corre atrás, Deus é contigo. E a prova disso está nesse versículo aqui também, ó. 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 12 diz assim, 2, 12, 2 Timóteo. Se sofremos, também com ele reinaremos. Só até aqui, repita comigo. Se sofremos, também com ele reinaremos. Quem falou para você que você vai ficar sofrendo a vida toda? Quem falou para você que você é um derrotado, uma derrotada, um perdido, que não tem chance no seu caso? Quem falou para você que essa situação que você está colocando em oração não vai dar certo? Quem falou para você que o que você está enfrentando hoje na sua vida, que você quer ver uma mudança, mas você não está vendo hoje? Quem falou que Deus não vai mudar isso? Quem disse que não? A Bíblia diz, se nós estamos sofrendo, passando uma luta, em nome de Jesus nós vamos reinar, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos ver a mão de Deus, nós vamos ver o agir de Deus, nós vamos ver a glória de Deus. Eu posso hoje estar lá embaixo, eu posso estar no fundo do poço, mas a poderosa mão de Deus, ela vai me pegar lá de baixo e vai me levantar. Se você acreditar, meu querido e minha querida, há um Deus na sua vida que vai fazer um milagre. E para chegar nesse milagre, a palavra hoje é essa: persevera, corre atrás, não desanima não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para o passado, olhe para frente. Deus é contigo, Deus é contigo e Deus é contigo para vencer em nome de Jesus Cristo. E quando nós perseveramos em lutar, a Bíblia diz que nós alcançamos os frutos da vitória. O livro de Lucas, no capítulo de número 8, a palavra do Senhor nos ensina no versículo de número 15. Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 15 da palavra do Senhor diz assim. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 15, é o penúltimo versículo que eu leio esta noite. Lucas, capítulo 8, versículo de número 15, Jesus vai falar da parábola do semeador. Semeador fala de semente, fala de plantação. Quando nós estamos plantando, nós esperamos a semente crescer. O que você está plantando hoje diante do Senhor? O que você está plantando? Eu estou plantando a cura. Você vai colher a cura. Eu estou plantando uma vitória no meu sentimental. Você vai colher a vitória. Eu estou plantando a conversão dos meus pais. Você vai ver a conversão dos seus pais. Eu estou plantando uma casa própria. Você vai ver a casa própria. Eu estou plantando projetos que vão abençoar meu futuro. Você vai colher eles em nome de Jesus. A Bíblia diz no versículo de número 15, do capítulo 8 de Lucas, assim: e aqui caiu em boa terra, estes são os que ouvindo a palavra e a conservam no coração honesto e bom. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não dá nada para ninguém que é desonesto, que é enganador e quer passar o jogo para trás. Você não precisa ser correto com ninguém, mas faça tudo corretamente que Deus é chamado. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Deus está te prometendo hoje que a palavra que você vai colher o fruto, em nome de Jesus. Só que esse fruto tem que ser negado por uma coisa chamada perseverança. Em último lugar, quando nós perseveramos, capítulo 21 agora de Lucas, o mesmo livro, capítulo número 21, quando nós perseveramos em oração, até a nossa família é abençoada por Deus. Lucas, capítulo de número 21, ainda, esse mesmo livro, agora no versículo de número 19. Diz assim a palavra:
na vossa paciência, possuir as vossas almas. Eu li várias vezes esse versículo, pastor Dinaldo, eu nunca entendia ele. Eu pensava que quando eu perseverava em Deus, eu tinha paciência, eu ia ter uma vitória na minha vida pessoal. Mas o texto é interessante e temos que prestar atenção, quando você vai ler a Bíblia e estudá-la, você tem que prestar atenção em cada palavra. O texto está dizendo mais uma vez no versículo 19, eu vou ler de novo, Lucas, capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência. O que é paciência? Esperar. Esperar hoje, esperar amanhã, esperar depois de amanhã, isso é a mesma que perseverar. Na vossa paciência, possuir a plural, vossas plural, almas plural. Isso quer dizer a nossa família. Amém. Os nossos amigos. Os amigos que nós colocamos em oração, que não conhecem a Cristo. Os parentes que nós colocamos em oração. As pessoas que trabalhamos juntos, que colocamos em oração. As pessoas que cruzam o nosso caminho, que nós colocamos em oração. A Bíblia diz então que quando nós perseveramos na paciência, isto é na oração, deixar em oração, continuar evangelizando, continuar deixando na mão de Deus, continuar tapando o muro, quer dizer, intercedendo, nós teremos essas vidas abençoadas. Se Deus iniciou uma obra em sua vida, vai iniciar uma obra em sua casa. O que Deus fez por você, meus irmãos, é algo tremendo. Mas lembre de uma coisa, a vida, cada dia, ela tem um progresso. É assim como uma criança, como um bebê. Hoje um bebê, ele está pequeno, mas amanhã ele vai ser um homem, ele vai crescer, ele vai se tornar uma pessoa especial, independente. Irmãos, assim é a nossa vida. Se nós perseverarmos hoje, cresceremos espiritualmente, colheremos os frutos diante do Senhor, e o Senhor nos dará vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche a Bíblia essa noite e termine a palavra usando um exemplo para você, um exemplo muito importante. Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, de Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada? Você sabia, por exemplo, que quando ele foi inventar a lâmpada, ele usou 1.600 tipos de materiais. E quando ele pegou aqueles 1.600, ele acabou desenvolvendo durante a vida dele toda 1.300 dimensões. Só que só para fazer a lâmpada, meus irmãos, ele tentou mais de 2.000 vezes. Ele tentou 2.000 vezes usando 1.600 tipos de materiais, de objetos, só para fazer a bateria ou a pilha. Ele usou 25.000 vezes até conseguir chegar lá. E tem duas frases que eu separei aqui, que eu queria deixar para vocês de exemplo e de motivação também. A primeira frase ele dizia assim: que talento da pessoa é 1%, 99% é da inspiração, é correr atrás. Então você pensa, mas a maior tentativa é a sua perseverança. E a segunda frase que ele falou que eu achei grande também, que era o seguinte: a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais seguro para o sucesso é sempre tentar. Eu vou repetir. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais seguro para o sucesso é sempre tentar. Quando ele fazia a lâmpada, falava para ele: para com isso, rapaz, você está errando. Você está errando. Mas ele tentou, milhares de vezes, até que ele conseguiu inventar a lâmpada. Eu poderia espiritualizar isso. Quando nós perseveramos, vai existir uma hora que a luz vai brilhar em nossa vida. Você é muito mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém?